Alguém terá que preveni-lo. É preciso estar preparado. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. A verdade está perdida entre todas as contradições e os delírios. Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser desenterrada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam como você e eu. O antropólogo Buell Quinn, meu amigo, morreu na noite de 2 de agosto de 1939, aos 27 anos. Se matou sem explicações aparentes. Se cortou e se enforcou. Nada me entristeceu tanto quanto o fim do meu amigo, cuja memória decidi honrar. Estarei abusando de sua paciência se lembrar que morremos todos? Me lembro do dia em que ele chegou à cidade que chamou de morta nas cartas, em março de 1939. Quinn chegou de balsa, apenas eu guardo a memória dele. Veio como se fosse o capitão de um navio. Camisa branca, bombachas e botas. Ninguém podia prever a desgraça que em menos de 5 meses lhe arrancaria a vida. Foram apenas 9 noites. Quinn me contou suas histórias e aventuras. Se agi como se ignorasse os motivos que o levaram ao suicídio, foi para evitar perguntas. No dia 9 de agosto daquele ano, 2 índios entraram na cidade. Traziam a triste notícia e, na bagagem, os objetos de uso pessoal do Dr. Boer. Uma bíblia, 2 pares de meias, camisas, uma gravata e fotografias. Guardei comigo esta única carta para protegê-lo e aos índios. Amanhã pego a balsa de volta para Carolina, mas antes deixo este testamento para quando você vier. Ninguém nunca me perguntou, e também nunca precisei responder. Não fazia ideia de quem era Buell Quinn até ler sobre ele em um artigo de jornal. O artigo tratava das cartas de um antropólogo que havia morrido entre os índios Craô, no Brasil, em agosto de 1939. Procurei a antropóloga que havia escrito o artigo. A princípio foi seca no telefone. Trocamos alguns e-mails, mas preferia não se encontrar comigo pessoalmente. A história era incrível. Foi ela quem me indicou as primeiras pistas. Fiz alguns contatos e aos poucos fui montando um quebra-cabeça e criando a imagem de quem eu procurava. Muita gente me ajudou, nada dependeu apenas de mim. Em meio aos documentos que relatam a estadia de Buell no Brasil, encontrei uma antiga fotografia de intelectuais que supostamente trabalharam com Quinn. Haviam 7. Hoje estão todos mortos, com exceção de Castro Faria. O professor Luiz de Castro Faria me recebeu em Niterói, no final da tarde. Ele é uma das últimas pessoas vivas que conheceram Quinn em sua passagem pelo Brasil. Conversamos no escritório do seu apartamento. Com 60 e poucos anos, Castro Faria é um homem lúcido, muito articulado e com uma memória às vezes melhor do que a minha. Falou de Quinn por mais de 1 hora sem se cansar. Me lembro da minha infância. Assim como Quinn, também havia acompanhado meu pai em viagens de negócios. Nós costumávamos acampar nas florestas em meio aos índios e percorrer as estradas brasileiras. Comecei a procurar informações sobre os Craô pouco depois de ter lido pela primeira vez sobre o suicídio de Quinn. Àquela altura eu já estava completamente obcecada. Não conseguia pensar em outra coisa. Eu queria visitar os Craô e, se possível, o local do suicídio. Na minha busca por informações sobre os Craô, acabei encontrando 2 antropólogas que viveram com os índios por mais de 2 anos. Marquei um encontro com elas, a fim de obter novas informações. Bom dia. Eu sou a jornalista com quem vocês conversaram. Eu sou Esther Cardoso, essa é minha irmã Helena. É um prazer ajudar você em sua pesquisa. Mas o que você quer saber? Eu queria saber mais sobre a experiência de vocês com os índios Craô. Mas por que você se interessou pela tribo dos Craô? Eu li um artigo sobre um antropólogo que se suicidou na aldeia.
Por um acaso não é o Buokai? Esse mesmo. Ah, nós conhecemos um dos índios que presenciaram o acontecimento. Nossa, eu Mas adoraria ele já é conhecê-lo. idoso agora. Eu adoraria conhecê-lo. A gente vai em agosto para Carolina, que fica próximo da aldeia. Gostaria de nos acompanhar? Sim, muito obrigada. Fizemos uma viagem tranquila. A paisagem era encantadora. Coincidentemente, chegamos no dia 2 de agosto, exatamente no dia do aniversário de 62 anos da morte de Quen. Carolina é um lugar morto, como disse Quen ao desembarcar ali pela primeira vez. Era exatamente o mesmo cenário que eu tinha visto na foto da chegada de Buell à cidade. Em um lugar ao sul daquela vastidão toda, estavam enterrados os restos de Buell Quen. Olá, Denise. Essa é minha amiga jornalista de quem eu tinha falado. E ela queria saber um pouco mais sobre o Buokai. Você se lembra dele? Ah, sim, o Campton. Chão significa caracol lesma e Kan significa agora presente. Isso quer dizer alguma coisa sobre a pessoa? Não, na maioria das vezes as palavras não têm significado na língua indígena, mas esse era o apelido dele. Ah, do Quen? Isso. Apesar do que a antropóloga me disse, não conseguia acreditar que o nome não revelasse nada sobre Quen. Camption passou a ser para mim como a casa de um caracol. Não podia se livrar dela mesmo depois da morte. Não adianta fugir. Aonde quer que você vá, estará sempre aqui. A saída de Buell Quen da aldeia pela última vez lembra uma fuga. Sua caminhada pela mata se parece com uma luta contra o tempo ou contra alguma coisa no seu encalço. Se estava realmente louco, a despeito do clichê psicológico, era então uma fuga de si mesmo, o que o mataria. Deve ter decidido ir embora antes que fosse tarde demais. Na solidão, vivia acompanhado dos seus fantasmas. Via a si mesmo como a outro de quem tentava se livrar. Arrastava alguém no seu rastro, como um caracol. Durante a viagem de volta para São Paulo, lembrei do meu pai. Ele morreu há mais de 11 anos. Como tinha bebido muito a vida inteira, pensei que o álcool foi o motivo de sua morte. Meu pai vivia com uma libanesa, que não queria interná-lo no hospital. Seu estado de saúde não era bom, então decidi entrar com uma ação judicial e tirar meu pai à força daquele apartamento. Ao chegarmos no hospital, acompanhei meu pai ao longo do corredor que ia em direção ao quarto. Eu tentava acalmá-lo, dizendo que tudo ficaria bem, mas só conseguia ouvir a falsidade das minhas próprias palavras. Meu pai dividia o quarto com outro homem velho que nunca falava sequer uma palavra. Todas as manhãs, recebia a visita de um jovem rapaz que sempre lia para ele. Durante a tarde, fiquei sozinho no quarto com meu pai, e o velho, pela primeira vez, começou a se agitar. Isso foi a última coisa que o homem conseguiu dizer antes de entrar em convulsão. Eu nunca tinha visto um homem morrer. Meu pai morreu 3 meses depois. Apenas após ter lido o artigo da antropóloga e repetir aquele nome que eu não conhecia, mas soava familiar, me lembrei de onde eu tinha ouvido antes. Fazendo a correção ortográfica na minha cabeça, descobri de quem falava o velho americano do hospital. Bill Cohen. Buell Quen? Fiquei na maior inquietação. Assim que cheguei em São Paulo, fui procurar o asilo onde o velho morou. Bom
Bom dia, bem-vindo ao asilo. Bom dia. Como posso ajudá-lo? Eu queria saber mais sobre a vida de um velho americano que morou aqui. Ah, sim. Você é parente dele? Não, eu sou apenas uma jornalista. Ah, desculpe, mas nesse caso não vou poder te ajudar. A vida dos nossos pacientes deve ser respeitada, portanto, não posso dar informações perante a mídia. Tudo bem, mas muito obrigada do mesmo jeito. Bem, não usaremos disso. Não se fala mais em pontos de honra, o que pode... Com licença, você poderia me ajudar? Eu preciso de alguém que leia inglês para o meu vizinho inválido. Ah, sim, eu mesma posso fazer isso. Só me passa o endereço. Tudo bem, eu posso falar contigo depois sobre o endereço? Sim, Sim, tudo bem. Então, muito obrigada. obrigada. João Eduardo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigada. Quando a garota finalmente chegou, inventei que meu suposto vizinho passou mal durante a noite e teve que ir para o hospital. Inventei todo um drama para que a menina involuntariamente me fornecesse uma pista ou informação. É uma pena que as pessoas tenham que passar por situações assim. Contei brevemente sobre a história do americano que dividia o quarto com meu pai. Falei que um homem lia para ele todos os dias e que eu queria fazer algo semelhante para alegrar meu vizinho. Ela me surpreendeu com a resposta. Sei que era o rapaz que lia para o velho americano. Era o Rodrigo. Foi ele que me indicou esse trabalho. Atualmente ele trabalha como um tradutor numa companhia química. Eu tenho um cartão dele se você quiser. Sim, muito obrigada. Contei-lhe toda a história. Ficou logo muito interessado quando lhe falei do artigo da antropóloga, tanto que imediatamente me disse o que sabia sobre o velho americano que morrera no leito do hospital. Ele era fotógrafo e ele se chamava Andrew Parsons. E ele veio para o Brasil por volta de 1940. Ele era muito calado, assim, e o filho dele até então só apareceu depois de sua morte. E ele andava apenas com uma mala cheia de fotografias. Que tipo de fotografia? De índios. Ah, e por acaso você não tem o endereço do filho dele? Devo ter guardado em casa. Ok, muito obrigada. Obrigado. Escrevi uma carta ao filho do fotógrafo que morava em Nova York, na tentativa de esclarecer a relação entre o velho Boel Quinn, se é que havia alguma. Ele não respondeu, então resolvi escrever de novo. Ele respondeu a segunda carta, se recusou a me receber e pediu para não enviar mais cartas. A próxima coisa que fiz foi embarcar para Nova York, com pelo menos uma certeza, de que havia sim uma relação entre o fotógrafo e o antropólogo. New York, I want to wake up in a city that never sleeps. Quando cheguei em Nova York, fui direto para o edifício do filho do fotógrafo. Eu não podia simplesmente pedir para entrar no seu apartamento, pois me pediu para não o contatar mais. Precisava elaborar um plano. Resolvi me disfarçar de entregador. Hi, Mr. Parsons? Yeah, I have a delivery for you. I will open the door for you. Okay, thank you. Hello. I'm sorry, but my English is not very good. You are not American? No, I'm from Brazil. Oh, Brasil, sente-se. Oh, Brasil, esse país me persegue. Seu português é muito bom. Você conhece o Brasil? Conheço, infelizmente. Eu tenho algo que lhe interessa, já que você é brasileira. Tudo bem. Meu pai era fotógrafo, passou a vida inteira no Brasil. Eram várias fotos do Brasil nos anos 50, 60. Também havia fotos de índios que pareciam ser craôs. Infelizmente, não descobri nada que relacionasse o fotógrafo com Quinn. Resolvi pegar o primeiro avião de volta para o Brasil. Não tinha mais o que fazer ali. Faltavam 10 minutos para a decolagem quando um rapaz entrou ofegante e sentou ao meu lado. A luz está incomodando? Não consigo dormir em aviões.
Confesso que estou um pouco nervoso. Por quê? É minha primeira vez no Brasil. O que você vai fazer por lá? Vim para estudar os índios Crow. Não consegui dizer mais nada. Virei para o outro lado e, contrariando minha natureza, tentei dormir, nem que fosse só para calar os mortos. Pode ir. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. L'Angleterre était le roi, Dominique, notre père combattit. Dominique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. Oh, meu Deus! En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle Que ponto chegamos, né? Eu não consigo ficar sério. Vai eu tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. À sa main de tout Guys, a gente pode ficar tipo agindo naturalmente e conversando assim, que tal? Me ajuda aí, Camila, não consigo puxar o freio de mão. Mãe, não consigo puxar o freio de mão! Sim. Tá, então eu acho que tem que ter. Quando nós conversamos vai pegar. Tá preparado ou não? Ah, tá preparou aí? Não. Corre. Desculpa, eu preciso filmar isso. Cara, entrar eu entrei, mas eu não saio daqui nunca mais. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un élu par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit.